Olá pessoal, meu nome é Aden, sou especialista de produtos. Vou apresentar para vocês agora a bomba de infusão de seringa modelo SP3. Ela é uma bomba bem compacta, tem 1,8 kg de peso. Ela suporta seringas de 5 a 60 ml, tem uma autonomia de bateria de até 6 horas, permite aí taxas de infusão de 0,1 a 2.000 ml. Ela permite essa mesma taxa de infusão para bolos e a configuração dela é super simples. Eu vou colocar essa seringa aqui de 20 ml para a gente configurar a navegação. Basta eu colocar nessa pinça aqui e fechar. Agora eu vou mostrar o menu para vocês e a navegação e configuração. Então, pessoal, quando a gente vai fazer a configuração, primeiro a gente liga, aperta esse botão aqui, segura durante alguns segundos. Ela faz um teste de verificação, eu aguardo. Aqui no caso eu estou utilizando uma seringa de 20 ml da Bebral, ela me mostrou ali, eu dou OK. E já começa a parte de configuração. Eu titulo ali a taxa que eu quero, né, desse fluxo. A navegação dela é super simples. Eu ando nas casas decimais para frente e para trás e para cima e para baixo eu incremento ou decremento o valor. Por exemplo, se eu quiser valores abaixo de 0,1, por exemplo, eu venho aqui e configuro, coloco aqui 0,1 de taxa ou 0,2. Se eu quiser taxas maiores, eu ando nessa casa aqui e coloco, por exemplo, uma taxa de 10 ml/hora. Após a configuração, eu venho aqui e dou OK. Ela vai para o próximo valor a ser ajustado, que é o volume total. Então, no caso aqui, eu vou infundir 15 ml nessa seringa de 20 ml. Então, eu vou colocar aqui o numeral 1 e venho aqui e coloco o número 5. Dou OK. Ela já me calcula automaticamente o tempo que ela vai demorar. Então, 15 ml a uma taxa de 10 ml/hora, ela já calculou o valor ali em 1h30. Aqui embaixo, ela sempre me mostra o que a tecla vai fazer nessa configuração. Então, está aqui o símbolo da tecla iniciar, já está pronta para começar a infusão. Caso eu queira editar algum desses valores, eu venho em OK. Então, no caso aqui, eu vou iniciar essa infusão. E aqui ela já está infundindo. Então, a configuração é bem simplificada. Como que está a disposição do menu agora? Aqui está a taxa que eu configurei, 10 ml/hora. Aqui uma barra de status me mostrando aí a progressão da infusão. O tempo todo ela me mostra aqui uma legenda do que eu posso apertar e configurar. No caso aqui, um OK, eu mudaria essa taxa de dose. Por exemplo, clico, ela seleciona o menu da taxa e eu posso colocar, por exemplo, 12 ml/hora. No final é só eu dar OK de novo para eu confirmar e ela assumir essa nova taxa de dose. Aqui ela está me mostrando o modo de infusão que ela está sendo utilizada, que é o modo de classificação ou o modo de ajuste de taxa de dose, que a gente chama. Aqui a bateria está carregando. Aqui está o volume que eu configurei que ela vai infundir, no caso ali 15 ml, e aqui o volume que ela já infundiu durante esses minutos que eu estou apresentando. Aqui o tempo restante, que resta dessa infusão. E aqui é muito interessante que ela me mostra um bar graph da pressão que está sendo gerada, ou seja, é o alarme de pressão de oclusão. Ela me mostra isso tanto de uma forma gráfica quanto de uma forma numérica, me dando um parâmetro bem mais fino para eu verificar se está tendo algum risco de oclusão. Eu consigo aumentar esse limiar para ele ficar mais ou menos sensível, de acordo com a necessidade. Para eu parar a infusão a qualquer momento, eu aperto esse botão laranja de parar. E caso eu queira iniciar, eu aperto o verde, ele volta para a infusão. O bolos, eu aperto ele uma vez e na segunda vez eu mantenho pressionado. E aqui ela vai para o bolos. Ela está me mostrando ali na tela 600 ml/hora e o volume que ela está infundindo logo acima. Quando eu solto, ela termina o bolos. Aqui eu silencio os alarmes. Aqui eu tenho alguns menus que eu vou mostrar para vocês.
No caso ali, eu tenho a opção de volume. Quando eu dou o OK, ele entra nesse menu. E aqui eu vejo, eu consigo zerar o volume infundido. Então, olha lá, últimas 24 horas do total, né? Eu venho aqui e dou OK, a máquina me pergunta, zerar o volume? Se eu clicar em confirmar, que é o OK aqui, ela zera o volume e aí eu consigo seguir com o volume zerado agora. Volto pela tecla C, como ele está me mostrando aqui. Embaixo eu tenho opções gerais. Quando eu entro, eu tenho lá a pressão de ajuste, né, deixando ele mais sensível ou menos sensível. Eu seleciono apertando OK e aqui eu deixo ele menos sensível ou mais sensível para detectar a oclusão. Ela parte de 75 milímetros de Hg. Aqui a taxa de KVO, né, ou seja, a taxa de manutenção da veia aberta, que eu posso configurar também. Aqui é o tempo de quase fim, ou seja, é aquele pré-alarme antes dela terminar. Eu posso deixar em quantos minutos eu achar oportuno, então a máquina vai me alarmar quando ela estiver chegando quase no final daquela infusão. Aqui é um menu que ele bloqueia automaticamente os parâmetros, né, os ajustes aqui do teclado, caso eu queira deixar ligado. Para eu bloquear e desbloquear, basta eu apertar o menu e segurar durante alguns segundos, ele tanto desbloqueia quanto bloqueia. Aqui é a hora de lembretes, ou seja, ela vai ficar te dando lembretes a cada 2 minutos, caso eu pare a infusão. Quando eu volto, além de opções gerais, eu tenho opções do sistema. Quando eu entro, eu tenho lá o volume do som, do alarme, né? Quando eu entro, eu consigo configurar para deixar mais alto ou mais baixo. Aqui eu tenho o brilho de luminosidade da tela, para melhorar ou diminuir o contraste, o brilho. Aqui embaixo o contraste. Modo noturno, ela vai deixar essa iluminação menos iluminada. Informação da versão, aqui são alguns número de software, chamada da enfermeira, uma função que ela tem opcional de chamar remotamente por um alarme remoto. Voltando, eu tenho aqui registro histórico. Isso é muito interessante, porque eu tenho os últimos 1.500 registros do que aconteceu com o equipamento, tanto de ajustes quanto de alarmes. Aqui está 1 de 32 eventos. E eu vou navegando para frente e ele vai me dando data, horário e o que foi ajustado, em termos de parâmetro ou alarmes que aconteceram. Essa bomba me permite, além desse registro histórico, ter uma biblioteca de medicamentos internos que vai até 200 medicamentos. Então ela tem uma memória bem ampla mesmo. Voltando ainda, eu tenho informações do paciente. Eu posso lá colocar o número do departamento, o número do leito. Volto. Aqui eu bloqueio e desbloqueio o painel, como eu expliquei, eu mantenho segurado aqui, ela me mostra esse cadeado lá em cima, agora eu não consigo fazer mudanças. E quando eu aperto e seguro, eu consigo tirar o cadeado. Quando eu paro a infusão, no botão menu, eu vou ter mais um menu que vai aparecer que não estava aparecendo durante a infusão, que é esse daqui, selecionar modo. Quando eu entro, eu tenho o modo de classificação, que é aquele que a gente estava, que eu ajusto o fluxo a ser infundido, né, o fluxo que está infundindo velocidade. Eu tenho o modo peso corporal, que é aquele ajuste que eu faço de peso, concentração e dose. Coloco esses referenciais e a máquina segue com o ajuste. O modo tempo é bem parecido com o modo classificação, só que ao invés de eu ajustar a taxa de fluxo, eu vou ajustar o tempo e o volume a ser infundido e ela calcula a taxa. E o modo intermitente é um que eu escalono, mudando de tantos em tantos minutos a velocidade do fluxo que eu quero fazer. Bom, pessoal, essa é a apresentação do equipamento. Pessoal, eu agradeço a oportunidade de ter apresentado esse equipamento a vocês. Os convido a ir para o site da USPCOM e ver outras soluções que nós temos para UTI e centro cirúrgico. Muito obrigado.